Olá, amigos da Jovem Pan, bom dia. Mais uma vez nós estamos aqui começando o nosso quadro Falando de Agro no Jornal da Manhã. Bom dia, Reinaldo, bom dia, Brunão. Tudo certo por aí no estúdio? Hoje, como eu adiantei no programa da terça-feira, eu vou falar um pouco sobre a gripe aviária. A gente tem algumas notícias circulando aí na mídia de maneira geral. Algumas pessoas, inclusive, com medo do que pode acontecer com a gripe aviária, mas a gente está aqui para passar um pouquinho do que é a realidade e do que pode realmente acontecer com a gripe aviária e tranquilizar, porque é um negócio que não é tão assustador quanto ele parece, né? Pelo menos para nós, cidadãos comuns aí, consumidores de aves. Então, como eu disse, né, no programa de terça-feira, não sou um especialista em avicultura, mas a gente tem amigos, colegas e foi dar uma pesquisada aí em notícias que realmente pudesse trazer uma fundamentação aí pra gente nessa questão. Então, assim, primeira coisa que eu queria falar é uma doença viral, né? Ela vai cometer aves silvestres, aves domésticas e aves de produção. E ela tem dois tipos, né? Uma questão mais técnica aí, ela tem uma doença que é mais importante, uma mais grave, que é de alta patogenicidade, ou seja, ela é uma doença mais aguda, que chega a uma alta taxa de letalidade, ou seja, mata muitos animais aí no espaço curto de tempo, aí até em 48 horas, levando essas aves à morte. Uma versão mais branda, que é de baixa patogenicidade, sem muito impacto para os animais, né? Aí uma questão para tranquilizar que a contaminação de humanos é extremamente rara, né? Até hoje na história nós temos 3 casos registrados nos Estados Unidos e os 3 estão relacionados a quem manejava essas aves, manejava esses rebanhos com surto e sem utilização de equipamento de proteção. Então assim, é raríssima essa contaminação, então que pode tranquilizar, inclusive quem vive nessas áreas mais silvestres, que são onde as aves aí no Brasil foram detectadas a doença, né? De todos esses casos de gripe aviária no Brasil, todos eles foram em ave silvestre, nenhum em ave doméstica e nem em aves de produção, né? Então, assim, também outra coisa, o consumo, se porventura ocorrer o consumo de carne, ovos de aves contaminadas, ele também é seguro, né? Desde que tenha sido, lógico, preparado de maneira adequada, como aí já é uma questão de biosseguridade para outras doenças, inclusive, para outros fatos, né? Mas isso aí não é só para a gripe aviária. Então também é bem tranquilo com relação a isso, sem grandes riscos aí para a população de maneira geral. Então assim, mas se não tem risco, por que da preocupação? Então a questão de saúde dos animais, né? Porque dada essa letalidade, granjas inteiras podem ser acometidas em poucos dias e uma taxa elevadíssima de mortalidade. Isso até hoje o abate sanitário é uma das causas, é um das é uma das coisas que a gente faz para evitar a disseminação desses animais. Então você tem que abater um grande número de aves para que isso não se alastre e não acabe contaminando o rebanho grande. Para vocês terem ideia, nesse último surto da doença aí, que está datado do começo desse ano para cá, né? Os Estados Unidos já teve contabilizado aí perdas superiores a 60 milhões de aves, com um prejuízo aí em torno dos 600 milhões de dólares, né? Então é economicamente muito importante. E o Brasil, por ter ocorrido somente essa doença nos animais silvestres, né, a gente manteve o status sanitário, a gente não teve grandes perdas econômicas, a não ser o Japão, que fez um embargo ao produto de Santa Catarina no mês passado, né, mas também durou aí cerca de 25 dias, um mês, já tirou o embargo, já voltou ao comércio normal, né? Isso era importante porque o Japão consome 3% do frango brasileiro e 13% do frango de Santa Catarina, que é um dos estados que mais produzem frango no Brasil, né? Então, mas aí depois com essa decisão do Japão, inclusive foi importante porque já houve uma negociação entre os ministérios aí, que a partir dos próximos focos, se houver novos surtos, né, vai ter uma regionalização dos embargos, ou seja, só os municípios afetados terão aí a comercialização vedada no mercado internacional, se isso acontecer, né? Então, assim,
E é importante a gente lembrar que a gente fala muito aqui, né, que o Brasil é um país extremamente produtor, o Brasil é um país extremamente importante na produção, com uma capacidade de produzir agro muito bom, que o status sanitário brasileiro para a produção de aves já colaborou no final da década de 1990 para que a gente assumisse a posição de maior exportador de aves do mundo. Né? Porque foi justamente num surto de gripe aviária nos Estados Unidos, se não me engano é o primeiro surto da história, que os Estados Unidos sofreu severos embargos do mercado internacional e o Brasil pôde assumir essa condição de líder nas exportações, que coisa que nunca mais saiu aí, né? Então, veja, é importante. Então, diante desse cenário todo, de tudo isso que está acontecendo, o Brasil ainda mantém esse status de maior exportador global, detendo 35% do mercado internacional de aves, né? E esse ano ainda vai registrar um aumento, aí, a projeção de um aumento de 8% nas exportações em relação ao ano passado, quebrando a barreira dos 5 milhões de toneladas por ano, né? Que vai ser um novo recorde aí para o mercado, para o comércio brasileiro. Né? E com um aumento de produção um pouquinho abaixo do que estava projetado em torno de 15 milhões de toneladas em 2023, a projeção renovada agora para um pouco abaixo disso, 14,5 milhões de toneladas, ou seja, mas ainda aumentando quase 2% da produção de frango em relação ao ano passado, que já é bastante significativo. Então a grande lição que fica, você vê aí o Brasil em torno de todo esse redemoinho de informações aí, a gente tira uma grande lição desse acontecimento, desse fato aí, que é a maneira que tem sido conduzido, né, esse surto de gripe aviária globalmente, né, com uma racionalidade muito grande, né, fazendo o que deve ser feito, sem decisões extremadas, sem fechamento de mercado, sem fechamento de países e nada disso, que ajuda que não haja um impacto grande nem na oferta de alimentos e nem na economia de muitos países, né, de estados aí, quebrando economias, etc. Tal. Então, mas assim, importantíssimo que fica claro que o alerta na biosseguridade, na produção de proteína animal, na produção de proteína vegetal ou de outros alimentos vegetais, é extremamente importante para que a gente mantenha a qualidade do produto e a competitividade no mercado internacional. Então, eu espero esse era o recado de hoje, né? Mais um recado aí do nosso Falando com Agro. Semana que vem a gente está de volta. E um grande abraço e um excelente final de semana para todo mundo aí. Até lá!